Convido aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 5, versículos 25 ao 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha cometido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em tua casa e viemos, Senhor, te louvar, te exaltar, bendizer o teu santo nome. E viemos também, Senhor, ouvir a tua palavra. E eu peço a Deus que o Senhor venha falar conosco nessa noite. E que essa palavra encontre lugar no nosso coração, compreensão no entendimento, e que possa, Senhor meu Deus, transformar a nossa vida e animar, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com entusiasmo, com alegria, a não esquecermos, Senhor, dos teus benefícios, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que muda as circunstâncias adversas. Senhor, te louvamos pela oportunidade de te adorar, te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa, te louvamos por poder ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa noite, pelo poder, Senhor, que há na tua palavra. Transforma vidas, ó Pai. Enche-nos, Senhor, da alegria do teu Espírito Santo. Senhor, te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Deus para a nossa vida nesta noite está nesse intervalo aqui do versículo 25 ao 34 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que narra um milagre, um dos muitos milagres que Jesus operou. Conforme nós lemos lá
o último versículo do Evangelho de João, João, que conviveu com Jesus e foi testemunha também deste milagre. João disse que se fosse para descrever todos os milagres que Jesus operou, ia dar tantos livros que não ia caber no mundo. Ele usa esta hipérbole para mostrar a grandiosidade das maravilhas que aconteciam onde Jesus passava. E o mesmo João, ele diz que ele escreveu alguns dos milagres, para que nós, quando nós fôssemos confrontados ou lendo esses milagres venham testemunhar do poder de Jesus e gerar fé nos corações, para que a gente possa, ao ler, crer e colocarmos a nossa esperança em Jesus. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não apenas fez milagre, mas Jesus continua até aos nossos dias operando os seus milagres. Amém? E se eu der oportunidades para alguns aqui da igreja contar os seus milagres, experiências que tiveram ao colocar a sua fé e a sua esperança em Jesus, nós ficaríamos aqui ouvindo milagres em cima de milagres, porque Jesus, Ele opera as suas maravilhas, Ele muda as circunstâncias adversas. Então, esse contexto, ele começa aqui no versículo 21 e vai se estender até o 43, são 2 milagres que estão narrados aqui. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma doença hemorrágica, um mal que acompanhava a vida daquela mulher, e eram 12 anos de sofrimento. E quando nós lemos aqui o versículo 25 e o versículo 26, nós conseguimos enxergar um pouquinho do sofrimento daquela mulher. Diz aqui o texto: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo de mal a pior. Então, eram 12 anos de sofrimento. Se a gente ler o contexto, entender o contexto da vida do povo judeu, do israelita, na época ainda do Novo Testamento, eles estavam sob a lei, nós vamos compreender o quanto a vida desta mulher era uma vida de sofrimento. Eu peço que você deixe o texto aí marcadinho e vamos ler um texto aqui em Levítico capítulo 15, versículo 25 ao 27, apenas para nós compreendermos um pouquinho do sofrimento desta mulher, o que realmente essa enfermidade roubou dela e que tipo de dor, de angústia tomava conta da vida daquela mulher. Levítico capítulo 15, versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra: também a mulher
quando manar o fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre qual se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como cama da sua separação, e toda coisa sobre qual se assentar será imundo, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que as tocar será imundo, porquanto lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Imagina a situação vivida por aquela mulher. Se no período normal do fluxo, da regra, da menstruação de uma mulher, segundo a lei judaica, ela já era considerada impura, e a sua cama era considerada impura, o seu assento era considerado impura, se ela tocasse alguém, aquela pessoa ficasse impura, e se esse fluxo, ele prolongasse os dias, durante todo esse período, ela era considerada cerimonialmente impura. Então aquela mulher, para piorar a situação dela, o fluxo dela já perdurava, não por alguns meses, alguns dias, mas 12 anos. Então, 12 anos de separação, 12 anos de restrição, 12 anos sem poder se apresentar até mesmo no templo, 12 anos sem poder ter contato. A Bíblia não fala se essa mulher era casada ou não, mas se ela fosse casada, era 12 anos separada do seu marido. Imagina quanta tristeza, quanta frustração estava tomando conta da vida daquela mulher. E ela já tinha gastado todos os seus recursos com o médico, já tinha padecido na mão de vários médicos. Se a gente parar um pouquinho, eu pergunto aqui, quem aqui gosta de ir ao médico? É um terror ir ao médico. A gente vai porque realmente é necessário. E aquela mulher sofria, ela padecia 12 anos de um médico para outro, de um lugar para o outro, gastando tudo o que tinha, e o texto diz aqui, no final do versículo 26, que apesar de tudo que ela procurava, de tudo que ela fazia, de tudo que ela sofria, de toda a separação, de toda a imundícia, de toda a contaminação, de toda a impureza, de todo o isolamento que aquela mulher sofria, de todo o dinheiro, de toda a desesperança, a cada dia aquela mulher ia de mal a pior. E vai chegando um tempo que a gente já começa a acostumar até mesmo com o problema, porque parece aos nossos olhos que não tem mais solução, não tem mais esperança. Mas algo aconteceu que mudou a vida, que mudou a história daquela mulher. E o que mudou a história dela foi que um dia ela ouviu falar a respeito de Jesus. A parte A do versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar que onde Jesus passava, os cegos viam, os coxos andavam, os endemoniados eram libertos,
os leprosos eram purificados, e onde Jesus chegava, milagres aconteciam. Onde Jesus chegava, a morte dava lugar à vida, o pranto dava lugar à alegria, a desesperança dava lugar à esperança, porque onde Jesus chega, milagres acontecem. Amém? E eu pergunto para você nessa noite, você crê que esse Jesus, que mudou a vida, a história desta mulher, é o mesmo Jesus que mudou a sua vida, que mudou a sua história, é o mesmo Jesus que passeia no meio da sua igreja, é o mesmo Jesus que agiu no passado, mas que age no presente, e esse mesmo Jesus, ele é poderoso para operar sinais e maravilhas na vida daquele que nele crê. Amém? O Senhor opera os seus milagres. O Senhor muda as circunstâncias. E quando ela ouviu falar dos milagres de Jesus, algo mudou na sua vida. A fé tomou conta do seu coração. E ela começou a entender, ela começou a crer, ela começou a enxergar que aquilo que os médicos não podiam resolver, que aquilo que para ela era tido como final devido aos seus anos de sofrimento, mas que Cristo podia mudar a sua situação. Então o coração daquela mulher, que era um coração tomado pela desesperança, um coração tomado pelo sofrimento, um coração tomado pelo isolamento, um coração tomado pelo preconceito social, ela sabia que Jesus podia mudar a sua história. E a sua fé em Cristo gerou ânimo na vida daquela mulher, mudou a situação daquela mulher, transformou a história daquela mulher. E aquela mulher tem duas histórias, uma antes de Cristo e a outra após o encontro com Cristo. E baseado na experiência vivida por essa mulher, nós veremos o que acontece quando nós depositamos a nossa fé em Cristo. Amém? Você crê que o Senhor muda as circunstâncias? Você crê que o Senhor opera os seus milagres, as suas maravilhas? Você crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é para todo o sempre? Então eu digo para você nessa noite, coloque a sua fé em Jesus. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei quanto você já gastou, eu não sei quanto tempo faz, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor pode resolver. Amém? E eu digo para você, creia nele, toque nele, porque esse mesmo Jesus, ele passeia no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Amém? Mas eu quero dizer para você, não é apenas esbarrar qualquer um esbarra, você precisa tocar. E para tocar em Jesus exige uma fé verdadeira. Para tocar em Jesus exige de nós entendermos que Ele pode mudar a situação. Tocar em Jesus é compreender, é colocar toda a nossa esperança nele. Entender que Ele é aquele que faz maravilhas, porque o nome dele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. O Senhor é maravilhoso, o Senhor opera as suas maravilhas.
Por isso eu digo para você nessa noite, eu não sei qual é o seu problema. O problema daquela mulher, segundo o texto, era algo que a isolava, era algo que destruía a sua saúde, era algo que deixava ela cerimonialmente impura, era algo que fazia daquela mulher se sentir, além de fraca, desanimada, separada. Mas quando ela enxergou que Jesus podia mudar a sua história, mudar a sua vida, ela colocou a fé no Senhor, a sua história mudou. Amém? Então, baseado nesse texto, nós vamos ver o porquê nós devemos colocar a nossa fé em Cristo. Nós devemos crer que Cristo é poderoso. É promessa de Cristo para a igreja que no nome de Jesus os enfermos serão curados. É promessa do Senhor que se nós pedirmos ao Pai no nome dele, o Senhor responderia a nossa oração. É promessa do Senhor de estar conosco todos os dias até a consumação do século. E João, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ele vê o Cristo glorificado passeando no meio da igreja. Então o Senhor verdadeiramente passeia no meio do seu povo. E muitas das vezes nós achamos que os milagres de Jesus são coisas do passado. Mas os milagres de Jesus são coisas do passado, mas também é do presente. Porque o Senhor fez e o Senhor faz maravilha no meio do seu povo. Amém? Então, nós devemos, o primeiro motivo aqui, que nós devemos colocar a nossa fé em Cristo, é porque Ele traz de volta a esperança. Diz aqui, a parte A do versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Amém? Ela já tinha gastado o seu dinheiro, a sua saúde já tinha ido embora, já estava isolada, separada, indo de mal a pior, até o dia em que ela ouviu falar de Jesus. E quando nós entendemos isso, quando nós realmente entendemos que Jesus pode mudar as situações, que para Jesus não importa o tempo, para Jesus não importa o desgaste, o sofrimento, Cristo é a solução daquilo que diante dos nossos olhos, muitas das vezes, é tido como impossível. Amém? Tem um hino que diz assim: eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Amém? Basta uma palavra do Senhor e os montes se removerão. E eu pergunto para você nessa noite, que monte se levantou sobre a sua vida? Que desesperança se apossou do seu ser? Que medo tomou conta da sua vida? Eu digo para você que o Cristo que você serve, Ele é poderoso para encher o seu coração de esperança. Basta somente nele você crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Há uma tendência nossa, como Marta: Senhor, já cheira mal, Senhor, já faz 4 dias. Mas o mesmo Jesus que curou essa mulher disse também para Marta: Marta, Marta, remova a pedra, ou seja, tire a incredulidade do seu coração, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Tire a incredulidade da sua vida, creia,
Creia que o Senhor pode mudar as circunstâncias, porque quando nós cremos que Jesus muda, que Jesus opera, que Ele se compadece da nossa vida, que Ele se importa com cada um de nós, quando nós colocamos a nossa esperança nele, as adversidades mudam. Isso fez um diferencial na vida daquela mulher. Mas ela ouviu falar, o coração dela encheu de esperança. Mas esperança que não se traduz em ação é uma esperança morta. A esperança é uma fé que nos movimenta. E aquela mulher, ela falou: olha, Jesus que está operando tamanhos milagres no meio da multidão, Ele pode mudar a minha vida. E quando a esperança tomou conta do coração daquela mulher, o desânimo foi embora. A desesperança foi embora, o medo foi embora. E quando a nossa fé é uma fé viva em Cristo, essa fé nos movimenta, essa fé nos faz ir, essa fé nos faz crer, essa fé nos faz dobrar o nosso joelho e clamar pela misericórdia do Senhor, essa fé nos faz orar, essa fé nos faz enfrentar os nossos problemas. E aquela mulher diz aqui no versículo 27, parte B, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Aquela mulher não tinha mais dúvida. Se eu tocar nas vestes, na orla do vestido de Jesus, eu vou sarar. E essa fé era uma fé tão bonita, uma fé tão verdadeira. Essa fé deu força para ela lutar, deu força para ela enfrentar todas as suas dificuldades. Ela enfrentou a sua fraqueza, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a proibição da lei, porque ela sabia que ao tocar em Jesus, ela não o tornaria impuro, mas Ele purificaria a sua vida. Ela enxergou quem era Jesus. Ela colocou toda a sua esperança no Senhor. E a fraqueza foi embora, não se importou mais com a multidão, não se importou mais com a proibição da lei, mas ela foi até Jesus e tocou na orla das suas vestes. E algo acontece quando nós tocamos com fé na orla das vestes do Senhor. Algo acontece quando realmente nós colocamos a nossa fé em Cristo. O milagre acontece. Versículo 30 diz assim, versículo 29 diz assim: e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então a cura foi instantânea. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Existe uma diferença entre esbarrar, apertar e tocar.
O tocar aqui expressa uma fé verdadeira. O colocar toda a esperança em compreender que Cristo muda as circunstâncias, que Cristo muda a situação adversa. E ela creu. Ela esqueceu a sua fraqueza, esqueceu da multidão, esqueceu das proibições, foi e tocou com fé na orla da virtude de Jesus. E tamanha fé demonstrada por aquela mulher, que virtude logo saiu e a curou. Tem um hino antigo que diz assim, ó: para a casa de Jairo ia Jesus, uma grande multidão ia atrás dele, uma pobre mulher cheia de fé. Sei que o coro esqueci a letra, né? Aí diz assim: faz tu igual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se neles tocas tu, sarás também. Então, realmente, nós precisamos aprender a tocar, a colocar as nossas causas na mão daquele que pode resolver, a buscar ao Senhor com fé, crendo que o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias, por mais difíceis que pareça aos nossos olhos. E por fim, do versículo 30 ao 34, nós vemos que nós devemos colocar a nossa fé em Cristo, porque a fé nos encoraja a contar os milagres que Ele fez em nossa vida. Amém? Jesus fez um milagre na sua vida. Pergunto, você já contou os milagres que Jesus operou? Nós não podemos esquecer os benefícios do Senhor, amém? Repita comigo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Nós temos que aprender a contar e a cantar e a dizer em alto e bom som os milagres que Cristo operou na nossa vida. Amém? E o maior milagre é a sua salvação. O maior milagre é a sua libertação. Mas quantos milagres e quantas maravilhas Cristo operou na sua vida. E Ele opera para que você conte, para que você diga que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, que Jesus muda as circunstâncias. Conte as bênçãos que o Senhor te fez. Amém? Então a fé nos encoraja a contar os milagres que Ele fez em nossa vida. Versículo 30 diz assim: e Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera, a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? A confissão daquela mulher expressou uma fé verdadeira. Ela foi para resolver um problema, que ela achava que era um problema, e era um problema. Mas ela resolveu o maior de todos os problemas. A fé salvou. O termo aqui no original, a expressão salvou, mostra realmente que o Senhor fez uma grande mudança em relação à sua alma.
a sua vida. Então ela realmente entendeu que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E Jesus não apenas tirou toda a sua impureza por aquela doença, uma impureza cerimonial, mas tirou também a impureza do pecado. Aquela mulher teve um encontro, não apenas um milagre da cura física, mas também o milagre da salvação. Então, devemos contar os milagres que Jesus fez em toda a nossa vida. Devemos contar a obra de salvação, devemos contar as bênçãos advindas do nosso relacionamento com Cristo, para que outros possam ver e também crer, porque o Senhor é poderoso para mudar as situações adversas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo para você nessa noite, não importa qual é o seu sofrimento, não importa quanto tempo já dura, Jesus é a solução, amém? Repita comigo, Jesus é a solução. Você crê? Amém? Creia nele, pois a fé traz de volta a esperança perdida. Amém? Aquela mulher tinha alguma esperança? Não tinha mais. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Esse Jesus que você conhece, esse Jesus que você professou um dia como Senhor na sua vida. A fé nos faz tocar nele, colocar nele as nossas necessidades. A fé nos faz experimentar os seus milagres e contar diante de todos o que Cristo fez e o que Cristo faz em favor de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Toque nele, creia nele, porque se creres, verás a glória de Deus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus, amém.